Escutando a alma, posso sentir meu interior refletir com calma. Tenho a semente do mais puro amor que vem de Deus, que é meu Pai. Quero livrar meu coração do jugo cruel da ilusão e descobrir que o tesouro da alma é a intenção. Ter atitudes de amor e não deixar morrer o bem. Jesus nos ensinou a amar a Deus e ao próximo como a mim também. Bom, a pergunta que me foi direcionada não tem muito a ver com o tema da palestra. Acredito que é mais pelo fato de eu ser advogada. Qual a relação da justiça divina com a justiça dos homens? Ela existe? É claro que a justiça divina existe e inspira todos os nossos preceitos, até da nossa justiça imperfeita dos homens, né? Se nós formos pensar no nosso código, né, os códigos aí da nossa que regem a justiça dos homens, ela tem inspiração nas leis divinas, mas é óbvio, nós homens somos completamente falíveis, né? A justiça divina não falha. Dentro desse nosso processo pedagógico que é a reencarnação, a justiça divina está estabelecida na lei de causa e efeito, que explica muito dos acontecimentos, só que ela é muito superior, né? Ela tem por inspiração a lei de misericórdia. Aliás, no capítulo do Livro dos Espíritos está junto, né? É a lei de justiça, amor, misericórdia, naquele capítulo das leis morais. Então a justiça divina, é claro que ela existe. Muito embora a gente ainda não tenha a compreensão do quanto ela fundamenta a nossa existência. A gente tem a ideia da lei do karma, a lei de causa e efeito, como uma coisa hermética e fechada, quando não é assim. Como já foi ressaltado aqui, a justiça divina, ela tem por objetivo a educação do espírito. A justiça dos homens até deveria ser uma justiça que restabeleceria esse homem à sociedade, mas ela é plenamente punitiva, né? Nós, quando buscamos a justiça dos homens, nós estamos querendo punir o transgressor. Nós não somos transgressores para Deus, somos seus filhos. Estamos aqui nesse processo reencarnatório para aprender. E aprender, acima de tudo, a amar, né? Nós temos que tomar a consciência de que nós somos criados por amor, para aprender a amar. O nosso objetivo é fazer esse amor se impregnar em todo o nosso ser e aprender que cada acontecimento da vida tem por base também esse aprendizado do amor. A nossa trajetória deverá também ser esse processo de amor como aprendizado. Certo? Eu vou começar aqui com uma pessoa que me colocou uma história, falando de uma história de disputa entre dois irmãos, né? Então ela fala que vive em casa com meus dois filhos, hoje com 28 e 33 anos. Eles não se falam por motivo ignorado, até mesmo por eles. Se repelem, se odeiam. Quando meu filho, hoje com 33 anos, se formou, minha filha fez uma carta de próprio punho para ele, de reconciliação, e ele não deu resposta. Isto a magoou muito, a situação se mantém a mesma até hoje. Como ajudá-los? Tento a reconciliação, mas não logro êxito. Acredito que o desafeto seja oriundo de vidas passadas e tento ajudá-los. Rezo para os seus anjos da guarda, mas o que posso fazer mais? Olha, 28 e 33 anos, você pode, minha filha, entregar para Deus. Né? Já criou, você já educou. Agora é cada um que faz suas próprias escolhas. A vida tem o caminho de cada um. Sem dúvida, essas circunstâncias que aparecem de ódios e de animosidade gratuita, ela vem de passados.
né, vem mesmo do processo do reencontro em família, que é de espíritos que nem sempre são espíritos afins, mas são espíritos muitas vezes com grandes dificuldades, com grandes questões a resolver, a solucionar perante si mesmos. É saber que tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento, e eles vão chegar no momento que vão se reconciliar ou não, né? Talvez a vida exija experiências às vezes mais dolorosas. É o que me ocorre aqui agora. Bom, aqui tem um monte de perguntas. Eu queria começar por nenhuma. Queria começar por uma pessoa que me procurou no intervalo e trouxe uma angústia, que eu reputo um dos temas mais emergentes para nós, em termos de tudo aquilo que nós tratamos aqui, os expositores, a minha apresentação. Eu acho que talvez até tenha coisas parecidas aqui, mas eu estou um pouco com dificuldade de me definir por onde começar. É muita coisa. Então, eu vou começar por aquilo que a minha alma está chamando, que a minha consciência está pedindo, né? Essa mãe me procurou no intervalo e disse que está angustiada. No fundo, ela não traduziu o sentimento correto, porque nos olhos dela está um sentimento de mágoa, né? E ela me trouxe um assunto que tem sido muito refletido por mim, pela experiência pessoal minha, como pai, como ex-marido, como profissional, né? Que é exatamente a necessidade de nós aprendermos o que fazer com os nossos afetos, com as pessoas que a gente ama, né? E o que acontece é que o filho dela, né, um bebê ainda, de 19 anos, né, saiu de casa. Entendeu como é que é? O que acontece com a mãe dessa? Hein? Ela está 4 dias sem conversar com o marido, porque o marido falou, deixa ele seguir a vida dele. Mais ou menos essa história, né? E ela está como qualquer pessoa que no lugar dela ficaria. Como? Como é que chama esse sentimento? Hein? Junto com a mágoa. Quais outros sentimentos estão na órbita dessa mágoa? Pronto, alguém falou. Como é que chama? Não. A culpa vem depois. Primeiro, antes da culpa, vem um outro. Esse aí, o medo. Depois ele vira culpa. Ela vai estar numa fase inicial de muito medo. O que vai acontecer? O que vai ser com o meu bebê? 19 anos, né? Depois vai virar culpa. A culpa é o medo depois. Nossa, o que eu não fiz de correto para ele poder ir embora? O que será que eu deixei de fazer como mãe para ele ter abandonado lá? Aí a minha primeira pergunta, o que ele foi fazer? Fumar maconha, vender crack ou o quê? Não, ele foi trabalhar. Ótimo. Onde ele está morando é um lugar seguro, é bom para ele? Sim. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês querem mais? O que essa mãe quer mais? O que ela quer mais, Dani? Você que é mãe sabe disso. Quer continuar fazendo o que toda pessoa que tem medo de perder os filhos faz, minha querida. Que é o quê? Continuar tendo debaixo das asas aquilo que alimenta a sua dependência emocional. Isso não é amor. Quem ama, liberta. Não se sinta envergonhada por isso. Tirando você, todas as mães do mundo estão assim. Tudo maluca, precisando ser tratada e não sabe. E diz que ama os filhos. Aqui não está falando um expositor espírita, está falando um pai. Que eu também tive que ter as minhas... Aliás, estou tendo as minhas experiências com esse assunto. Desvinculação afetiva é algo realmente muito doloroso. É um tema que nós, espíritas, estamos precisando tratar mais. Foi tratado pelo benfeitor Emmanuel, num dos melhores livros que eu conheço, acho que o melhor, não sei se o Andrei partilha dessa opinião, sobre sexo, que é Sexo e Vida de Emmanuel, Vida e Sexo de Emmanuel, lançado em 1970, concorda?
Para mim, o único livro que consegue não ser preconceituoso sobre esse assunto. Todos os demais, escritos, vamos rasgar o verbo, escrito por diversos espíritos que merecem muito nosso respeito no meio espírita, escritores que merecem respeito, foram preconceituosos sobre o assunto. O Andrei não me deixa mentir, porque eu falo porque li alguma coisa sobre o assunto para responder angústias minhas. O Andrei é um estudioso do assunto. Como médico, para responder as angústias dele pessoal, ele não só fez leituras, ele é um estudioso do assunto. Ele tem informações científicas, pesquisas, além de vivência muito grande sobre o assunto, e a gente partilha dessa opinião. É muito interessante isso. Acho que desvinculação afetiva é um tema difícil para nós. Capítulo 6 de Vida e Sexo, compromisso afetivo. É um tema que nós precisamos estudar mais. Eu fiz o meu seminário Curando Seus Medos domingo. Uma das coisas que eu trabalhei, minha querida, você que me procurou, é perda de filho, que é uma angústia que todo pai e a mãe mais ainda tem normalmente. Esse medo de perder os filhos, toda vez que ele aparece na sua vida, você já perdeu há muito tempo e não sabe. Ninguém tem medo de algo que não aconteça. Deu para vocês entenderem isso? O chamado medo neurótico, de imaginar, ele só tem o nome, ele é muito mais real do que a gente imagina. Ele não é um medo virtual, ele é um medo de fato. Por exemplo, alguém aqui tem medo de separar algum dia? Levante a mão. E não minta para médio não, porque eu leio pensamento também. Se não falar, eu falar, você não levantou, mas tem. Alguém tem medo de separar? Tem? Só 2? Então vou dar outro exemplo. Restante separado já. O que faz sucesso hoje em dia não é trago o amado em 3 dias, é leva embora em 3 dias. E esse povo é tudo ruim, porque eles trazem 3 dias, eu trago em 2 horas. Olha bem. Então vamos um outro medo. Medo de abandono. Quem tem aqui? Melhorou. Todos vocês que têm medo de abandono já foram e não sabem. Quando eu vier trazer meu seminário ano que vem aqui, eu explico isso para vocês. Né, professor? Estamos acertando isso aí, viu? Não é um seminário espírita. É um seminário científico, né, com uma vertente para a espiritualidade e para a emoção. Mas eu só queria fazer essa reflexão para essa mãe, né? É o seu momento mais importante da sua vida. Não sinta-se frustrada. Não sinta-se uma fracassada porque o seu filho foi embora. Todos os filhos têm que ir embora. É o caminho mais certo. Que eles possam ir como homens de bem. Que eles possam ir como pessoas boas. Essa é a nossa glória como pais e mães. Vai ser um momento difícil para você. Vai. Ótimo. Vai para a terapia. Não preocupe com seu filho. Cuide de você. É o seu momento mais rico da existência, com certeza. É o momento de você olhar para você rápido, enquanto é tempo. Tem mulheres que só vão fazer isso quando o filho está lá na frente, e isso depois de já se tornar um peso muito grande para os seus próprios filhos, que às vezes são melhores do que o que você esperava. Mas porque não são o que você esperava, você está com esse medo todo do que vai acontecer. Então vai cuidar de você, é isso que a vida está te pedindo. Então eu queria trabalhar essa questão. Espero que tenha sido bom. O diálogo na casa espírita é possível? Se não fosse possível, não haveria razão de existir o centro espírita. O que a gente pode dizer que é difícil. Difícil por quê? Porque geralmente somos dominados pelo nosso ego. Isso ocorre tanto no meio espírita como em empresas. A pessoa chega numa reunião não com o objetivo de que a melhor ideia prevaleça, mas chega numa reunião já com uma ideia pronta, querendo que outros adotem. E geralmente a melhor ideia, se tiver pessoas contrárias a ela, vai gerar menos resultado do que uma ideia mediana, onde todo o grupo tenha a mesma visão. No meio espírita até se utiliza da palavra debate, mas se você ler a fundo, vai perceber que é como se estivéssemos falando em diálogo.
Você pega os livros de romance e aparece muita palavra debate, mas a essência do que ela está dizendo é o diálogo. Na discussão, emocional prevalece. É só você lembrar da sua última discussão, caso você já tenha discutido com alguém, né? Que é meio difícil. No debate, há sempre o perdedor e o ganhador, e o perdedor ele vai trabalhar contra, para um dia sentir o prazer de dizer, não falei que eu estava certo, né? Reforçando. E onde a ideia é vencedora, o diálogo vai estar presente. Então, procurarmos entender, até dizendo, ou repetindo o que já foi dito, que a regra principal para o diálogo é composta de 3 informações. A primeira é aprender a ouvir. A segunda qual será, pessoal? Aprender a ouvir, né? E a terceira, aprender a ouvir. Então, um dia nós aprenderemos a dialogar quando aprendemos a ouvir e respeitarmos o outro e a nós mesmos também. Existe alguma relação entre homeopatia e espiritismo? A homeopatia, que foi criada por Hahnemann há 200 anos, completou 200 anos no ano passado, ela teve um impulso muito grande a partir do momento que surgiu a doutrina espírita. No Brasil, principalmente, era comum que se tivesse, até bem pouco tempo atrás, ainda existem algumas casas que têm o dispensário homeopático, tem o receituário mediúnico, em que se dão medicamentos homeopáticos nesse receituário. A partir de 1980, a homeopatia foi reconhecida no Brasil como uma especialidade médica, sendo que a partir dessa data, por lei, apenas os médicos deveriam estar prescrevendo homeopatia. Mas se deve muito do desenvolvimento da homeopatia, do se conhecer a homeopatia, a partir da doutrina espírita. Então, antes existiam os práticos, existiam as pessoas que tinham, principalmente no interior, eu ouço muito no consultório em Porto Alegre, pessoas que vêm do interior, que existiam o pai, o avô, o bisavô, que tinham os seus livros de homeopatia, sua boutique homeopática em casa, e que medicavam a família toda, os vizinhos, a partir daquele conhecimento básico, né? E então a relação maior da homeopatia com o espiritismo é essa, além do que os próprios espíritos se aproveitam para poder, através dos médiuns, indicar medicações homeopáticas, muitas vezes para auxiliar aquela pessoa. Por quê? Entrando já também na segunda pergunta, a homeopatia atua a partir do perispírito. A homeopatia vai atuar naquilo que a gente chama de energia vital, o campo bioenergético, que com o uso da homeopatia, que também é uma medicação energética, vai estar então conseguindo mexer naquele primeiro nível de desequilíbrio. Considerando que o desequilíbrio original vem da desarmonia do espírito, o espírito se desarmonizando vai gerar como consequência desequilíbrio energético. E a homeopatia vai começar a mexer muitas vezes nesse desequilíbrio, proporcionando que volte novamente a um equilíbrio. Quando a pessoa se desarmonizou muito, vai progredindo o desequilíbrio. E aí do desequilíbrio simplesmente energético, bloqueio de chakras, a pessoa começa a ter alterações na sua bioquímica. Então, uma pessoa que tem muita raiva, ela renasce, e a gente coloca isso em algumas palestras, ela renasce numa relativa harmonia. Por que relativa? Porque ela já traz consigo, no seu perispírito, informações de que ela é uma pessoa raivosa. Mas, nos primeiros anos de vida, ela está mais equilibrada, teoricamente, de forma relativa. À medida em que ela começa a vivenciar novamente emoções de raiva, ela vai começar novamente a mexer no seu campo energético e vai começar novamente a interferir no seu campo físico, se isso continuar progredindo. Então, a homeopatia vai ajudar muitas vezes a pessoa
quando ela está num desequilíbrio inicial, a voltar mais rapidamente para o seu equilíbrio possível dentro do plano que nós estamos. Se a pessoa já avançou e já está com problemas físicos ou mais graves, ela também vai auxiliar, mas daí de uma forma um pouco mais lenta. E as pessoas às vezes não se dão conta e querem que a homeopatia funcione rapidamente como um remédio alopático que vem justamente para tentar cortar aquilo que o sofrimento está nos trazendo, que é a informação do que a gente precisa mudar. Eu começo a ter problema de estômago ou problema de fígado, são dois órgãos que estão muito ligados ao chakra gástrico, que por sua vez estão muito ligados à emoção da raiva. Então, pessoas que têm constantemente problemas digestivos de estômago ou fígado, uma das possibilidades, eu não estou dizendo que é a única, uma das possibilidades é que essa pessoa seja muito raivosa. E enquanto ela não trabalhar nesse ponto, ela vai continuar apresentando problema de estômago ou de fígado. O omeprazol, o remédio alopático para estimular o fígado, vai ajudar a cortar o problema físico, a sensação do problema, mas não vai curá-lo, enquanto ela não modificar a sua forma de reagir. Após vivermos a doutrina espírita, fica claro que existem injustiças na vida, mas não existem injustiçados. No entanto, quando passei por uma situação muito difícil, o sofrimento e a dificuldade para aceitar e transformar tem sido grande, o que me mostra que o meu racional entende essa necessidade, mas o emocional ainda resiste. Como identificar esse sentimento resistente? Como se apropriar e enxergar a raiz das minhas ações? Acho até que você já respondeu na última palestra, mas fale um pouco mais. Isso foi direcionado ao Vanderlei, mas como ele está ali cheio, né, Vanderlei? Vamos... Na verdade, o que me parece é que essa pessoa está magoada com a vida, né? Ela, para você própria, já identificou. Quando você diz que você se sente injustiçada, né, e entende que não existe injustiça na vida, ou seja, você teve algum interesse seu contrariado. Né? Vamos lembrar aquele slide sobre a mágoa, né, em que está no livro Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais, em que tem um estudo profundo sobre a mágoa, em que ele fala que nós ficamos magoados quando temos algum interesse pessoal contrariado, ou seja, a vida não correspondeu às nossas expectativas, as pessoas com quem convivemos não corresponderam às nossas expectativas, e o fato disso acontecer nos contrariou e nós ficamos com uma certa raiva congelada. Né? Raiva como elemento nosso, uma emoção básica de defesa. Ou seja, o processo da mágoa é um processo emocional que, em geral, a gente direciona a pessoa, quando, na verdade, nós ficamos magoados pela não aceitação ou das pessoas como elas são, ou da vida como ela se apresenta. Então, é buscar dentro de você, dentro de cada um de nós, quando temos esses interesses contrariados, e a vida vai nos apresentar sempre momentos em que teremos esses interesses pessoais contrariados, porque é o momento, é chegada a hora da gente verificar os nossos padrões emocionais nesse nosso processo de amadurecimento espiritual. Então, a vida vai nos contrariar sempre. E aí a gente tem que perceber a causa, a raiz, o que nos faz disparar esses processos internos. Isso é muito singular, é muito individual, mas o sentimento por base que esse fato aqui expressa é de mágoa. Mágoa com a vida. Mágoa por ter esse interesse pessoal contrariado. E aí, à luz disso, trazendo esse fato à luz da consciência, é dar um novo significado a esse acontecimento, para que quando ele vier à lembrança, o sofrimento, vamos lembrar da palestra do Andrei, né? Sofrimento é a leitura que nós fazemos do acontecimento. A dor é uma coisa, o sofrimento é outra. E aí, dando um novo significado a esse acontecimento, a gente conviva com isso de uma forma melhor. Bom, gente, eu vou responder duas perguntas aqui. Uma bem rapidinha e a outra que são várias.
A primeira é se alguém me perguntou aqui se a autocura funciona mesmo. Bom, considerando que eu escrevi um livro com esse nome, Cura e Autocura, eu tenho que acreditar nisso, né? Eu diria que não só funciona, é a única condição de cura. André Luiz fala que somente o doente convertido em médico de si mesmo alcançará a cura positiva. Então, só quando há um fenômeno de autocura é que há o processo de cura profunda. O resto é paliativo, que pode durar até bom tempo, dar um bom trato na máquina, mas a cura é sempre um processo de metabolização interna, transformação e aprimoramento. Bom, eu recebi 3 perguntas aqui a respeito da homossexualidade. Uma me pedindo como orientar um jovem sobre homossexualidade, outro se é uma provação, se é escolha, e outro pedindo para falar um pouco a respeito. E outros falando, querendo saber se é preferência, como é que é isso, né? Esse é um dos temas que tem sido muitíssimo pouco debatidos dentro do movimento espírita, e sobre o qual nós encontramos muitas afirmações preconceituosas, destituídas de fundamento, seja fundamento científico, tanto na vertente da psicologia quanto da vertente da medicina, quanto destituído muitas vezes até de lógica espírita mesmo, embora na boca ou na fala de espíritas renomados ou pessoas muito gabaritadas em outros aspectos. Então, no ano passado, nós fizemos um seminário lá na Dufour. Foi o primeiro seminário, inclusive, que eu fiz sobre esse tema. O DVD de outros seminários sobre esse está ali, né? Eu até conectei aqui para poder apresentar a vocês, em primeira mão, o meu novo livro. Se chama Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, e que vai estar sendo lançado no inicinho do ano, né? Então vocês estão recebendo, são as primeiras pessoas a verem essa capa, estão recebendo essa notícia em primeiríssima mão. Bom, a homossexualidade, ela é uma condição humana, hoje é considerada pela ciência uma variante do comportamento sexual normal do ser humano, ou seja, é uma condição que hoje não é mais considerada patologia como era antes, não é mais considerada perversão como foi pela psicanálise durante longo tempo, e que tem sido estudada e pensada por vários setores e dentro do movimento espírita da mesma forma. É um tema vasto, então não vou falar mais do que pinceladas aqui agora, mas a primeira coisa que nós precisamos saber é o que nós estamos falando, porque na nossa sociedade, quando se fala de homossexualidade, em geral se englobam tantas questões num termo só, que muitas vezes as pessoas saem mais confusas do que esclarecidas, né? A primeira coisa a saber é que a homossexualidade é a condição da atração afetiva e sexual por uma pessoa do mesmo sexo. Então significa que a pessoa sente desejo sexual e sente atração afetiva por se realizar com alguém que pertence ao mesmo sexo biológico, única e exclusivamente. Quando falamos sobre isso, não estamos falando mais nada a respeito do homossexual. Não estamos caracterizando a personalidade, não estamos dizendo se a pessoa é promíscua, safada, sem caráter, tantos outros termos que comumente vêm associados ao termo homossexualidade pelo preconceito, né? E também não estamos falando de toda e qualquer prática alternativa ou diferente de comportamento sexual, porque existem variados gêneros hoje estudados pela psicologia. Então, existe o travesti, existe o transgênero, né, que é o transexual, existe o bissexual, o homossexual, o heterossexual, e cada um tem uma característica particular. O transexual, por exemplo, é aquele homem que desde pequeno se sente mulher, olha no espelho, a sua identidade é do sexo oposto, sente que está num corpo equivocado. Tá? Então é um homem que olha no espelho e fala assim, eu sou mulher, entendo esse corpo, não entendo esse órgão sexual, não entendo essas características. Hoje, pela medicina, é considerada curativa a cirurgia de mudança de sexo. E o indivíduo, quando chega na idade adulta, depois de 2 anos de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, ela pode fazer pelo SUS a cirurgia de mudança de sexo. Não sei se vocês sabiam disso, né? O transexual, portanto, é uma pessoa que tem identidade sexual do sexo oposto. É um homem, por exemplo, que se sente mulher, ou uma mulher que se sente homem. E esse homem que se sente mulher se atrai por homem.
Portanto, a relação é o quê? Heterossexual. Porque a identidade do transexual é feminina. Né? É um homem que se sente mulher. E o que importa para definir a relação é a característica psíquica, não é o sexo biológico. Então é o homem que se sente mulher tendo relação com um outro homem que é o seu oposto psíquico. Né? É uma relação heterossexual. Então, só para vocês terem uma ideia, como que às vezes nós englobamos sob um determinado termo todo aquilo que está na nossa sociedade e precisa ser muito bem separado e entendido para compreender o que seja a experiência da homossexualidade, que pode ser desde provação, escolha, expiação, até a condição de uma missão de um determinado espírito que deseja reencarnar-se desta forma. Com fatores biológicos hoje bem marcados, evidências científicas bem definidas de um papel da biologia nesse aspecto e da psicologia e por aí vai. O nosso papel enquanto espíritas é de acolhimento integral, né? De acolhimento à pessoa homossexual, à família. O papel da família é de aceitação, não de tolerância, de amorosidade, de compreensão, né? E de acolhimento para que a pessoa venha a ser o melhor que pode ser na sua encarnação dentro daquilo que a pessoa eleger para a sua vida, né? E por aí vai. É um assunto muito, muito complexo e muito vasto. Vocês vão poder ver em breve. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Reconheço o grande valor intelectual do Steve Jobs. Gostou, né? Acredito que ele teria muito ainda a acrescentar. Mas fiquei, sabe, alguma coisa assim. Mas ele não perdoou o pai. Li que ele não perdoou o pai por tê-lo abandonado e não reconheceu a paternidade de uma filha. Será que ele foi tão bom assim? E continua. Soube que o Bill Gates, quer dizer, aí além de tudo, ainda veio fazer uma comparação, né? Em seu testamento, destinou grande parte de sua fortuna para instituições de caridade. A meu ver, este tem mais valor perante Deus. É muito interessante essa pergunta. Deve ser pergunta de espírita. Porque só nós é que adoramos dar esse método de julgamento para as coisas do jeito que foi dado nessa pergunta. A mesma honestidade que você teve, que eu te elogio, de pôr os seus sentimentos, sua dúvida, eu ponho a honestidade na minha resposta. Isso é método de julgamento, não é? Vamos fazer algumas considerações. Por exemplo, o Steve Jobs, ele morreu, se você está falando aqui que leu isso, então eu acredito em você, que ele não perdoou o pai e abandonou, né? Não reconheceu a paternidade de uma filha. Será que ele é tão bom? O que está implícito nesse será que é tão bom assim? Está implícito o conceito que nós espíritas normalmente temos de bom, que é uma pessoa perfeita. Quem criou o iPad tinha que ser perfeito. Entendeu como é que é? Se um dia vocês soubessem que Chico Xavier teve uma mulher e ninguém ficou sabendo, como é que vocês iam se sentir? Tem que ter muita coragem, né, para falar uma bobagem dessa em público. Primeiro porque isso nunca aconteceu. Depois que isso é para a gente ameaçar mesmo a integridade das nossas formas de pensar. Será que nós íamos amar menos ao Chico por isso? É bem provável. Nossa, mas Chico Xavier? Como é que é? Então esse método de julgamento, ele afasta a gente. Essa pergunta é muito interessante, inteligente por isso. Porque ela está dentro do tema humanizar, porque isso é que afasta a gente. Os métodos de julgamento. As medidas que a gente usa, a Dani falou isso ontem, para definir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E ainda fazemos comparações, bem ao estilo dessa pergunta. Pegou um Bill Gates, que não é pouca coisa, né? E colocou em xeque com o concorrente. Não podia pôr o Pelé aqui para comparar com o Steve Jobs, um outro. Por que tem que ser o Bill Gates? Né? Então,
E finaliza dizendo, eu acho isso a parte mais interessante, né? A meu ver, este tem mais valor perante Deus. Bill Gates, cada vez que ele doa bilhões, ele ganha trilhões. A máquina é tão bem montada, não estou tirando o mérito dele, não. Então isso aqui é uma visão sua. O que mais importa não é o que um ganha e o que o outro é em comparação ao outro. É essa nossa mania de, a meu ver, esse tem mais valor perante Deus. Esse, a meu ver, nós temos que sempre submetê-lo a uma nova apreciação de tempos em tempos. Você sabe o que é um julgamento? Ninguém vive sem analisar o ser humano. Ninguém vive sem julgar o ser humano. Sabe qual é o julgamento que Jesus combateu? É o julgamento tóxico. Qual é a diferença entre o julgamento como instrumento do nosso crescimento e amadurecimento psicológico e emocional e o julgamento tóxico? É muito simples. O julgamento que você faz da pessoa XYZ, ele vai mudar daqui a pouco. Daqui a pouco você tem que estar aberto a reciclá-lo, por conta de uma informação nova, por conta de uma revisão do seu próprio ponto de vista. O julgamento tóxico é aquele que daqui a 10 anos você fala, o Vanderlei está do mesmo jeito, olha só. Daqui a 10 anos você fala a mesma coisa da pessoa e jamais alguém vira um dia sendo a mesma pessoa no outro. Julgamento tóxico é isso. É quando você se apega apaixonadamente ao conceito que você tem de algo ou de alguém. Conceito de Hermance Dufour no livro novo. Isso é tóxico. Você pode até pensar que o Bill Gates é melhor. Coloca isso numa roda de 10 pessoas e vê o que cada um pensa. Você vai sair com o seu julgamento refeito. E é exatamente isso que nós estamos precisando fazer. Ter essas rodas, ter esses encontros. O Silvio faz isso, né, Silvio? Estudos do livro da Joana de Angelis. Estudo ainda não é o ideal. É oficina, onde você possa se colocar. Porque quando você faz estudo, você está também dissecando a doutrina à luz de um tema, de um livro ou de algo semelhante. Inclusive, quando me perguntam, você acha que os livros de Hermance Dufour são bons para a oficina de sentimento? Fala assim, não, livro nenhum é bom para a oficina de sentimento. Porque a oficina não tem propósito de colocar lá um livro e estudar o livro. Tem propósito de colocar um tema sobre sentimento e se estudar à luz desse tema. Com doutrina espírita, com evangelho, com ciência e com o que for. Isso é oficina de sentimentos. Tem muita gente fazendo estudos de Joana de Angelis, de Hermance Dufour, não sei, Hamed e outros, e chamando isso de oficina. Tudo bem, não tem problema, ninguém vai brigar por isso, mas não é. A proposta da oficina é você se colocar. E para isso o grupo tem que construir uma relação de confiança. Não é isso, Silvio? Vocês conseguem isso lá no grupo de vocês? Vocês estão fazendo estudo? Tá bem definido isso? Ótimo, tá muito bom. Eu acho que um grupo que se reúne para estudar a Joana de Angelis numa casa, com um propósito de tirar o espiritismo da cabeça e levar ele para o coração, nossa, já deu um avanço enorme na metodologia de estudo e de ensino espírita. Bom será o dia que a gente tiver um grupo tão amigo, que se respeite, tão amigo, que se ame, e que possa um falar do outro sem ficar pensando assim, o que será que o outro vai fazer com o que eu estou falando de mim? E poder dizer, quer saber de uma coisa? Eu sou gay, tá? Não, eu não sou não. Eu tô falando do outro que tá no grupo. Tá todo mundo assim, nossa, essa eu não sabia dele. Meu amorzinho ali ia ficar assim, meio esquisita comigo, né, amor? Entendi nada. Não, tô falando de você ter essa liberdade. E aí? E qual o problema nisso? E aí vamos discutir isso. Aí a hora que ele falar, pode estar certo. Metade do grupo vai falar, também sou. E qual o problema nisso? Então, essa é a questão. Nós estamos precisando descobrir o ser humano que está no centro espírita, e não o espírita que está no centro espírita. Aqui é sobre a indicação de um livro, a sugestão de indicação de um livro. Para iniciarmos um grupo de estudo, qual o livro que você indica para começarmos? Para chegar a essa resposta, eu gosto muito de em treinamento de empresa dizer o seguinte: quando você não quiser resolver alguma coisa, forme uma comissão com 30, 20 ou 15 pessoas. Não vai chegar a nada.
Marca a reunião para ver o que acontece. 2 pessoas irão falar e 13 irão balançar a cabeça, concordando ou não. Mas as coisas não irão funcionar. Então, há um estudo da empresa Google, muito interessante, que diz que um grupo funciona quando tem de 4 a 6 pessoas. Porque um grupo pequeno dá sempre para dialogar. Mas, ao que eu tenho lá no meio espírita, o nosso grupo é de 30 pessoas. Quando você for trabalhar um tema qualquer, divida em 6 grupos de 5, por exemplo. Deixe cada grupo trabalhar. Aí cada grupo vai dar uma ideia, forme outro grupo de 5, tirando uma pessoa de cada grupo, e você vai ter no final uma ideia onde todos irão na mesma direção. Tem um centro espírita em São Paulo, uma grande instituição, que tem 50 conselheiros. Uma instituição riquíssima, que faz muitas coisas boas para as pessoas necessitadas, mas conversando com o seu presidente, ele falou: Kindo, o que eu poderia fazer aqui em um mês, eu levo 3 anos para ter aprovação. Porque eu preciso que os 50 conselheiros, deem as suas opiniões. Aí é uma briga danada até chegar a alguma coisa. E ele tentou formar pequenos grupos, mas não conseguiu. Então, o ego é o nosso grande problema. Eu vou ter que sugerir um livro meu, porque eu não conheço outro livro que trabalha. Fazer o quê, Até fica à vontade vocês falarem, porque eu não conheço. Porque nesse livro a gente trabalha justamente esses pequenos grupos, que é o livro O Poder do Diálogo, como se tornar um grande líder, que é da editora Planeta, da academia. E que parte desse livro, eu não trouxe ele, mas parte desse livro está em outro que aqui está, que é o livro Desenvolvimento Espírita. Então essa é a resposta. Mas tem outros livros no mercado, devem ter, mas eu procurei e não encontrei. Obrigado, pessoal. Apesar de saber que tudo é gerado apenas com a mente, através dela, ainda gosto muito de vela, incensos, cristais e técnicas de tratamentos com ervas, outras formas de energia, reiki, magnific healing, cores, etc. Como posso significar tais práticas? Eu acho que cada um de nós está vivendo o seu momento evolutivo. Não existe certo, não existe errado. Existe o que é conveniente a cada um. E por isso que todos os caminhos levam a Deus. Não existe um caminho melhor ou pior. Dalai Lama, quando perguntado qual a melhor religião do mundo, embora todo mundo esperasse que ele fosse dizer que era o budismo, ele respondeu: a melhor religião do mundo é aquela que faz o homem ser melhor. E o que é o homem ser melhor? É o homem ser mais amoroso, ser mais carinhoso, ser mais afável, ser mais benevolente, ser uma pessoa melhor. Então, se uma determinada pessoa ainda necessita, para se ligar a Deus, de algumas situações físicas, entre elas a vela, a imagem, tudo bem, faça uso disso. A doutrina espírita prega que nós possamos ir gradualmente nos desprendendo desses mecanismos para fazermos essa conexão com o alto. Mas dentro de um processo de transição, é difícil que a gente pense em que a gente saiu ontem, a grande maioria de nós, do catolicismo, e passemos hoje para um espiritismo sem imagens. Se nós formos ver dentro das casas espíritas, eu não conheço todas no Brasil, mas a boa parte delas, pelo menos em Porto Alegre, existem imagens não de santos, mas existem imagens. Na minha casa lá, que é Bezerra de Menezes, tem a foto de Bezerra de Menezes. E aí, a gente não está cultuando uma imagem? Está, Então, de uma certa forma, a gente ainda está um pouco ligado a isso. Quanto mais a gente for entendendo que nós não precisamos desses subterfúgios, desses meios para fazer esse contato com Deus, mais nós vamos nos desprendendo disso, até que chegará o dia em que a gente não terá mais essa necessidade. Eu encerro lembrando o negócio do Steve Jobs de novo. Foi muito bom isso aí, sabia? Sabe por quê? Não importa se o homem abandonou, não importa se o homem não perdoou,
Eu nem sei dessas histórias. Eu comprei o livro dele, vai ser o meu primeiro livro que eu vou ler no meu iPad. Eu comprei, o primeiro livro meu foi esse, digital, está no meu iPad. E não importa se o Bill Gates doou não sei o que para tal instituição. Sabe o que acontece? A exemplo de mim, milhões de pessoas nesse mundo vão sentir muito a falta do Steve Jobs. Concorda? Milhões de pessoas por aqui, ó, sem pensar o que ele fez, o que ele deixou de fazer, por aqui, ó. Milhões de pessoas vão sentir a falta de Madre Teresa de Calcutá, ou sentem a falta de Madre Teresa de Calcutá. Milhões de pessoas como eu, que amo de paixão, vão sentir a falta de Lady Di. Milhões de pessoas como nós vamos sentir a falta de Chico Xavier. E daqui a pouco o Divaldo está indo, e milhões de pessoas vão sentir a falta de Divaldo Franco, não importa a cabeça que ele tem. E milhões de pessoas sentirão a falta de Ariston, e milhões de pessoas sentirão a falta de fulano, cicrano e beltrano. Independente do que eles fizeram. E é isso que é espiritismo no coração. Quando a gente para de julgamentos tóxicos, que a despeito de serem verdades, nós procuramos o lado luminoso de todos. Eu me pergunto se Steve Jobs não foi um cooperador da equipe do Cristo. Porque o orgulho do espírita às vezes é tão grande que ele acha que só coopera com Jesus na terra, essa raça ruim que é a nossa. Nós somos os ruins. Porque cada religião é um farol de um tamanho. O catolicismo é um farol, o protestantismo é outro, o budismo é outro, mas o espiritismo, sem dúvida, é o maior farol. Mas é o maior farol porque os seus seguidores são os que estão mais em treva. São os que mais precisam de remédio para esse orgulho estúpido nosso. Milhões de pessoas sentirão a falta de Obama. Milhões de pessoas jamais esquecerão Lula. Milhões de pessoas jamais vão deixar de amar Cazuza. E eu me pergunto se criaturas como Cazuza não fazem parte da equipe de cooperadores de Jesus. E ele, quando vem e escreve através de Robson Pinheiro, ele é um médium que não presta. Milhões de pessoas vão sentir falta de muitas outras pessoas. E essas pessoas que vão sentir falta são as que estão fazendo falta no mundo. Humanizar é bem isso. É trazer o espiritismo da cabeça para o coração. É realmente fazer a gente ver a vida por uma perspectiva da emoção. É fazer com que a gente considere que mais do que tudo que a gente sabe, toda a informação que é muito bem-vinda e útil, o importante é essa mudança que está ocorrendo dentro de nós, que faz com que a gente veja em cada esquina, em cada lugar, em cada pessoa, não importa em que contexto, algo de diferente daquilo que os padrões humanos estão ensinando. Isso é o espiritismo que transborda, é o espiritismo que vai além, é o espiritismo que transcende no nosso ser. E é isso que nós estamos buscando humanizar. Tomara a Deus que, com todas as lutas que todos nós carregamos, nós que fazemos, nós que falamos no humanizar, nós que construímos a ideia, nós que fomos mensageiros dessa ideia do mundo espiritual, nós que somos multiplicadores dessa ideia, conquanto todas as nossas lutas, tomara a Deus que essa semente dê bons frutos. A árvore vai ser reconhecida por aí. Nós temos muita esperança nisso. Então, ao finalizar esse humanizar, eu quero dizer, professor Celso, cadê? Eu sentirei muita falta de você, se você for. Fique com isso no seu coração. Nós estamos, então, chegando ao final do nosso humanizar. Possamos
sair daqui com todas as mensagens, com todos os ensinamentos e, mais importante que isso, colocando em prática o que aprendemos. Eu gostaria de pedir à nossa amiga Elizabeth que ela pudesse fazer a prece, escolhendo uma canção para nós, por favor. Então vamos lá, vamos fazer como ontem, a oração de São Francisco, foi muito linda. Os homens e as mulheres. Senhor, fazei instrumentos de vossa onde houver ódio, onde houver ofensa, onde houver discórdia, onde houver dúvidas, onde houver erro, onde houver desespero, onde houver tristeza, onde houver trevas, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Escutando a alma, posso sentir meu interior refletir com calma. Tenho a semente do mais puro amor que vem de Deus, que é meu Pai. Quero livrar meu coração do jugo cruel da ilusão e descobrir que o tesouro da alma é a intenção. Ter atitudes de amor e não deixar morrer o bem. Jesus nos ensinou a amar a Deus e ao próximo como a mim também. Humanizar nossas ações, humanizar nossos corações.